Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer as 10 pragas do Egito. Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor pelo canal do Consciência Hebraica, e no nosso último encontro nós vimos um povo que tinha um processo de transformação diante de Deus. E não só esse povo, como Moisés também tinha, como os egípcios também tinham, como nós temos. Nós vimos que Deus é aquela grande personagem que lança a semente. E a mínima coisa que a gente tem que disponibilizar para essa semente é um terreno fértil, um terreno que possa abrigar essa semente para que ela possa brotar, para que ela possa se tornar uma árvore, para que ela possa frutificar. E esse é o processo de transformação do homem quando ele se relaciona com Deus. Salvo os pontuais milagres onde isso acontece numa virada de chave, normalmente isso é um processo, isso é uma aproximação. E a gente vai conhecer como foi o processo desse povo hebreu, desses egípcios, em 10 parcelas. Nós vamos nos encontrar 10 vezes para conhecer pontualmente cada uma das pragas que foram lançadas sobre o Egito. Só que antes a gente precisa entender como que chegou-se a esse ponto. A gente vê então Moisés e o Arão voltando a conversar com o faraó e fazendo uma última maravilha. Eles jogam o seu cajado e se transformam numa serpente, da mesma forma que aconteceu ali no Sinai, diante da sarça ardente. E aí, o faraó ele chama outros xamãs, outros magos que fazem exatamente a mesma magia. Só que o que acontece? A cobra desses dois homens, de Arão e de Moisés, acaba engolindo as outras cobras, sendo uma representação muito clara de que realmente o poder de Deus é muito maior do que qualquer magia, do que qualquer outro tipo de transformação. E Faraó se mantém resistente. Não, eu não vou liberar esse povo. E aí Deus, como uma consequência e como um tratar, ele fala o seguinte: perfeito, então a partir de agora, todas as vezes que Faraó decidir por não liberar o meu povo, pragas serão lançadas sobre aquela região. É interessante a gente, depois nos nossos próximos encontros, refletir: mas o povo de Deus eram só os hebreus? Os egípcios não eram povo de Deus? Os egípcios não eram amados por Deus também? Eles não eram seres humanos da mesma forma? É uma reflexão que a gente vai respondendo ao longo dos nossos próximos vídeos. Mas eu quero guardar cada encontro nosso para falar de uma punição em particular para esse povo, uma de cada vez. Então a primeira, ela está muito relacionada à fertilidade, está muito relacionada à vida. Por quê? Porque as civilizações antigas eram naturalmente desenvolvidas próximos a regiões com água, com rio. Por quê? Porque aquele povo precisava beber aquela água, aquele povo precisava cultivar. E a gente não tinha sistemas de irrigação, a gente não tinha aquedutos como, por exemplo, só foram desenvolvidos na Roma antiga lá na frente. A gente não tinha encanamento, então não tinham formas do povo se desenvolver em regiões longe de regiões irrigadas. Então o Nilo, ele era profundamente amado por aquele povo, era profundamente endeusado por aquele povo. E a gente sabe que o Egito Antigo também, essa civilização antiga, era muito mágica, então eles tinham muitos deuses, era um politeísmo muito rico. Inclusive, então, o rio era considerado um deus. Porque se o rio não estivesse ali, não existiria vida, eles não poderiam beber água, eles não poderiam cultivar suas plantas, não teria essa opção. As civilizações antigas só podiam se desenvolver próximos a regiões muito bem irrigadas. Tanto que Heródoto, que é considerado o pai da história, ele diz explicitamente que o Egito é uma dádiva do Nilo. Tanto importante era esse rio que ele era considerado então Deus, e esse Deus era chamado de Hapi, muito relacionado a um outro Deus mais conhecido que se chama Osíris, que é o Deus da fertilidade. Então a primeira praga acaba atacando exatamente esse endeusamento a esse rio, porque todas as águas relacionadas a esse rio, que estavam em jarros, que estavam armazenadas de alguma maneira e que estavam no próprio rio, se tornaram em sangue. Os peixes morreram, toda a biodiversidade que estava ali morreu. E aquilo foi um grande choque para os egípcios. Foi um grande baque para eles verem o grande Deus deles, da fertilidade, o grande Deus da produção, da vida, simplesmente morrendo, simplesmente se tornando sangue. Só que essa foi só a primeira praga. E ainda assim Faraó
não liberou o povo. E nós caminhamos então para a segunda praga. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar seu like, comentar, se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente. Valeu!